Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri, hoje é dia 22 de fevereiro de 2017. Vamos começar mais um vídeo e hoje talvez seja o vídeo que as pessoas mais gostam e mais me pedem, gerenciamento de carteira, fevereiro de 2017. Vamos ver as atualizações, quem entrou, quem saiu na carteira Dica de hoje, mantendo sempre aquela postura de fazer apenas uma movimentação por mês, né? Só apenas em um dia, mostrando que você não precisa ficar na frente do home broker o tempo todo para ter algum ganho, um bom ganho, um ganho acima da bolsa, investindo em renda variável. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é a seguinte: eu vou disponibilizar essa carteira, tá? Essa planilha, como eu sempre faço, só que eu não vou mais fazer por e-mail. Eu vou cadastrar esse produto e vou colocar na aba planilhas lá do site www.dicadehoje7.com/planilhas. Tá? Então, quem quiser a planilha é só ir lá e baixar automaticamente. Eu vou botar com preço gratuito ela, então qualquer pessoa vai poder baixar. Vamos começar pela carteira primeiro. Tá? A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: estou comprando, tá, com dinheiro desse mês de aporte. 100 ações direcional, 5,80, porque ela chegou em 6,40 e ela teve uma queda, então eu quero aproveitar essa queda para 5,80. E tem hoje a reunião do Comitê de Política Monetária, ainda deve diminuir os juros. Ainda tem resultado operacional, o resultado operacional dela veio bom, o resultado financeiro ainda não saiu, e aí a gente pode ter uma melhora em direcional, que eu ainda acredito que venha. Então aqui mais 100 ações direcional, mais 100 ações, de 300 passou para 400, aí tinha errado. E eu comprei também 200 ações de Saraiva, e Saraiva a gente vai explicar por quê. Vamos explicar por quê de Saraiva agora. A gente tem aqui os dados operacionais de Saraiva, a quantidade de lojas não importa tanto, a área também não. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: a Magazine Luiza ela cresceu muito porque o crescimento dela pelo site estava muito alto. O CAGR dela pelo site, né? O crescimento anual de vendas ou de lucros ou de qualquer coisa. E a gente vê aqui que Saraiva teve primeiro trimestre 159 pelo site, 175 pelo site um ano depois, 119, 136, 125, 135. A gente vê aqui um aumento em torno aí, entre 8, 9 e 14% ao ano em cada um dos trimestres. Eu estou começando a ver isso em Saraiva também. Então eu quero tentar pegar esse crescimento aqui do site. A gente vê que em loja física é o contrário, ó. A gente tem aqui 290 caiu para 270, 295 caiu para 268, mostrando que o futuro talvez da Saraiva, de todas essas outras empresas, seja realmente o site. E aqui também a gente tem a parte do consolidado, que também me ajudou a tomar essa decisão, porque eu vi que Saraiva ela tinha dívidas de 324 milhões, mais 351 milhões no quarto trimestre de 2015, ou seja, 675 milhões, que continuavam altas aqui, ó, 610 milhões mais ou menos, e agora ela é menos de 400 milhões, ó, 189 milhões, mais 196 milhões. Mesmo assim, ó, diminuiu fornecedores, não é que essa dívida passou para outros campos do balanço patrimonial, não é isso. Ela está conseguindo realmente reduzir a dívida, e a gente já percebe isso na demonstração de resultados. Ó. Era 50 milhões até o terceiro trimestre de 2015, agora é 40 milhões. Era 80 milhões no quarto trimestre de 2015, deve vir um número de 52, 53, 54 milhões só. Porque como está diminuindo a dívida, o peso vai ser cada vez menor.
Tá? E a gente vê aqui um EBITDA acumulado de 21 milhões de reais ao ano, e a gente sabe que o valor de mercado dela hoje está em torno de 130, 140 milhões de reais contra um patrimônio de 508. Então a gente tem um risco aí muito tranquilo para a gente correr. Quer dizer, a gente está aí 0,3 vezes o valor patrimonial. É muito difícil que ela caia tanto assim a ponto de atrapalhar a nossa estratégia. Então, quer dizer, é a simetria que eu gosto, né? Tem um retorno alto possível, mas tem um risco baixo em contrapartida. É uma visão parecida com a quando eu entrei em direcional, ou quando eu entrei em Copel, e elas já começaram a dar resultado, né? Algumas com altos e baixos e outras já direto, né? Mais rápido. Outro ponto que eu quero ressaltar aqui para vocês é o seguinte. A gente vê que ao longo do tempo, com essa alta das ações, eu já tenho aqui 73% em ações e eu tenho 26% em tesouro direto, em renda fixa. Pode ser que nos próximos meses eu precise fazer uma reformulação, uma realocação para que esse valor volte para 30%. Também queria dizer que eu quase realoquei 100 ações de Vale, porque ela já está aqui em 13% e ela já estava chegando em quase 14%, e aí já seria um aumento significativo em relação ao que eu quero. Tá? Porque eu quero manter Vale no máximo 10%. Eu tenho algumas ações na minha carteira que elas são consideradas de risco. Vamos dar uma olhada lá na planilha de Markowitz. E a gente vê que essas ações de risco, eu tenho agora a Saraiva. Normalmente eu tenho a Ser também, que agora está com beta baixíssimo, mas ela tem aqui um desvio padrão mais alto, 2,58%, é porque ela parou nesses últimos 2 meses. Eu tenho aqui Vale, 3,28%, ó, beta de 1,76% em 2 meses. E é isso, talvez um pouco direcional, a 2,55%. As outras, elas são muito próximas assim do valor do Ibovespa, não trazem muito problema não. Valor do Ibovespa 1,09, diminuiu bem o Ibovespa aqui, o desvio padrão. Se a gente pegar nos 6 meses, ó, a gente vai ver que era 1,39%. Mas eu quero pegar aqui, ó, em 2 meses. A gente chegou aqui numa composição de carteira mais eficiente. A minha não é exatamente dessa forma, mas ela é próxima, porque eu cheguei a mostrar lá no vídeo de Markowitz que a estrutura eficiente, você pode botar qualquer outra estrutura. Essa é a de menor risco-retorno. Tá? Essa aqui é a que vai te dar o maior risco-retorno. Na verdade, aqui eu estou calculando maior retorno-risco, não risco-retorno. Então, eu quero o maior número aqui. O que deu maior número é essa composição aqui, ó. 33% de Itaúsa, 20% de Alupar, nenhum por cento de SLED. Aí você vai me perguntar assim, por que você está botando SLED então? Por causa de tudo aquilo que eu mostrei e por causa disso aqui. Olha só qual era o beta dela, 0,576. Olha quanto é o beta dela agora, 1,532. Quer dizer, ela está no momento de explosão, ela está no momento que ela pode se mover. Tá? E eu quero pegar esse movimento, porque ele é importante para a minha carteira. Lembrando a vocês que eu consigo fazer essa planilha aqui com o ativo de vocês, até 6 ativos, tá, gente? E por R$90 é só vocês me mandarem e-mail para o dicadehoje7@gmail.com. Já tive aí, ó, algumas encomendas, agora eu estou com 2 para fazer também, e eu retorno rápido, em 2 ou 3 dias eu já retorno mostrando qual é a carteira mais eficiente. Então quem tiver interesse, nessa planilha eu tenho aqui, ó,
a do maior risco-retorno, que é a que eu prefiro. A minha está um pouco diferente, porque eu também não fico comprando e vendendo todo mês, porque senão eu vou acabar só dando dinheiro para a corretora. A gente vê que quando está com uma diferença pequena eu deixo, ó, Copel 10,5, eu devo ter 13 hoje. A Vale 6,7, eu tenho 13. Essa aqui eu pensei até em vender, mas só que como ela deu essa baixa, eu desisti na última hora. A C 7,1 eu tenho 9 e pouco, entendeu? A Itaúsa eu tenho 30 e aqui é 33. E ele está me falando que valia a pena para eu ter menos risco, entrar mais em CVC, mais em Alupar e mais em direcional. E eu, pela experiência, eu quero entrar agora em Saraiva. Porque isso aqui é um modelo matemático, né? Às vezes a gente tem uma experiência já maior e a gente tenta pegar uma curva que é um pouquinho acima do melhor, mas que talvez vai trazer um retorno maior, né? A gente é humano, a gente também quer fazer alguma coisa diferente às vezes. Aí tem essa que é do maior risco-retorno e tem essa aqui que é do menor risco. Eu nem lembro mais o que deu menor risco. Ó, menor risco já deu muita participação de Alupar. Eu vou usar o menor risco agora? Não, não vou usar, mas é importante eu saber que a Alupar me dá o menor risco dentre os ativos que eu tenho. Se der um problema qualquer mundial eu tiver que vender, eu sei que a melhor alocação na minha carteira é a Alupar. E aí a gente volta aqui para a carteira. Eu também quero falar para vocês que eu fiz aquela troca do IPCA, como eu falei no vídeo. A gente tinha aqui o IPCA 2035, tinha 29 títulos, que viraram 46,24. Eu fiz já dessa forma, para vocês não acharem que eu estou roubando em benefício próprio. Eu botei pelo preço de venda, descontei aqui a alíquota do imposto de renda, o lucro foi esse, somei esse valor. Ó, deu 33.235,27. Ó, se eu pegasse direto pelo valor, daria isso aqui, ó, daria 33.900, ó. E o valor deu 33.200 que eu reinvestia. Por quê? 700 e pouco foi embora para imposto de renda. E aí a gente pegou esse valor e pegou o valor de compra hoje do IPCA 2045, que já estava com uma taxa pior, né, 5,18%. E mesmo assim eu estou acreditando, ele vai ter que baixar de 4,6% para ter valido a pena essa troca. Vamos ver se eu vou acertar. Ó, 46,24, o mesmo número que está aqui. Tá, gente? A gente fez... Tem uma outra coisa que eu tenho que falar para vocês. Operações de compra e venda. Eu tive que recomprar aquela opção que eu vendi de Itaúsa a 0,17, como foi a estratégia no vídeo de opções que eu mostrei que eu faria. E deu um prejuízo aqui de 175 porque eu vendi ela a 0,12. Mas que foi amplamente... Foi muito bom isso, porque a carteira subiu muito. Quer dizer, eu estava ela com 9,13, eu vendi a 0,12 e ganhei aquele 0,12. Como ela subiu até, passou do 9,50 e pouco, eu recomprei ela a 0,17 e hoje ela é 10,26. Então, quer dizer, desse processo aqui de 9,13 para 10,26, eu perdi 0,05, mas valeu muito a pena, porque aqui eu tive uma forma de rentabilizar a carteira. E lembrando sempre para vocês, as minhas operações com opções, elas são feitas na maioria das vezes para proteger a carteira ou para rentabilizar mais ela. Então, nesse caso aqui, normalmente, tá, quando as opções dão prejuízo, é porque é muito bom, porque aí a carteira está subindo. Foi o que aconteceu aqui, por exemplo, com Itaúsa. Tá? Foi o que aconteceu com a Vale naquele mês anterior, ó, em outubro, que eu cheguei a comprar uma put de Vale, gastei 225, se ela caísse eu estava tranquilo e a ação de Vale subiu de 20,84 para 25,19. Naquela época, hoje ela já está em 30 e pouco. Aqui a gente tem o imposto de renda de opções, que tem R$400 para compensar. Esse imposto de renda do Tesouro vocês não precisam calcular, a própria corretora faz para você. Eu só fiz dessa forma para poder aplicar a quantia certa
na carteira. Depois de renda de ações não tem nada porque a gente ainda não vendeu nada. E aqui tem a carteira, tem os investimentos que a gente fez. Acabou que por causa dessa recompra aqui, a gente só pôde investir aqui R$ 1.596, que está aqui. Em relação a dividendos, a gente teve uma notícia boa de Itaúsa, na verdade duas. A gente teve uma antecipação do dividendo, que eu já adiantei lá no vídeo de Itaúsa, de abril e junho veio para março. E teve a divulgação de um novo dividendo aqui, parte dele vai ser pago em 3 de março, 4 centavos, e parte dele vai ser pago em 6 de abril, 10 centavos por ação. Então a gente tem aí para receber no próximo mês R$ 966 de dividendo e tem mais 353 para receber em abril. Guardem dinheiro porque a gente vai fazer aqui na planilha a subscrição de Itaúsa para o próximo mês. Ok? Parte do aporte vai ser a subscrição de Itaúsa. E vamos ver se a gente vai ter que fazer pela primeira vez algum balanceamento da carteira. Provavelmente aqui na parte da renda fixa. E vamos ver, talvez em relação à Vale, se ela continuar subindo da forma que ela tem feito. E agora, para terminar, a gente vai falar sobre a rentabilidade da carteira em relação ao Ibovespa. A gente tem aqui que só a parte de ações subiu 11,20%, já descontando as duas compras, e acumuladamente já tem 22,17% de alta. Vendo só a parte de ações, vendo a carteira como um todo, subiu 17,55%. Enquanto isso, o Ibovespa nesse período subiu 10,87%, 68.722, dividido por 62.630. Se a gente pegar no mês, a rentabilidade da carteira como um todo deu 8,58 contra 6,51% do Ibovespa. Quer dizer, mesmo com 30% no Tesouro Direto, que não sobe tanto assim, ainda conseguimos bater o Ibovespa pelo 4º mês consecutivo. Ok, gente? Mas a gente tem que pensar no futuro, por isso que eu todo mês faço lá e refaço a planilha de risco, para ver se está certinho, se está direito ou não. Entendeu? Esse mês, inclusive, eu estou botando ela bem diferente do que deveria ser. Vamos ver, tomara que não dê problema. Estou confiando mais no meu feeling até do que na planilha. Bom, queria agradecer a todos vocês por estarem assistindo ao vídeo, por estarem acompanhando o canal, por agora estarem também no site www.dicadehoje7.com. Lembrando que a planilha vai ser disponibilizada via site no dicadehoje7.com/planilhas. E quem quiser aí encomendar a planilha de Markowitz com até 6 ativos por R$ 90, a gente é só mandar e-mail para dicadehoje7@gmail.com. Tá? A gente pode negociar uma quantidade maior de ativos, mas como vocês viram na planilha, aumenta muito a matriz, entendeu? Não é um cálculo assim, 6 a 90, então cada ativo é R$15, não é isso, entendeu? Então, a gente pode ver isso também mais para frente. Para essa minha eu usei 8 ativos, então até 8 ativos dá para ir tranquilo, entendeu? A gente pode negociar tranquilo, mas a partir disso já é mais difícil. Bom, enfim, por hoje é isso. Queria agradecer de novo a vocês, obrigado aí por estarem acompanhando o canal. Boa noite e bons negócios amanhã. Abraços.